Isso aí, meus queridos. Vamos então começar a organizar nossas ideias para hoje. Nas primeiras aulas de cinemática, eu discuti com vocês o que era trajetória, referencial, posição, movimento e repouso, ponto material e corpo extenso. Te mostrei a ideia de velocidade média, de como é que se calcula a variação das coisas, fazendo final menos inicial. E a partir dessas ideias surgiram algumas equações que eu acabei de citar na hora que eu entrei na sala de aula. Então, seminoturno. Chapecó. Então vamos lá. Cinemática é o nome da matéria. Cinemática procura descrever os movimentos. E até agora eu te mostrei a origem da equação horária da posição, que inicialmente servia só para movimento uniforme e tinha origem na ideia de velocidade média. Depois nós acrescentamos a ideia de aceleração em nossas vidas, a equação ficou um pouco mais poderosa. Essa equação surgiu do cálculo da área do gráfico velocidade versus tempo para movimento uniformemente variado. Da ideia de aceleração surge a equação horária da velocidade, e isolando o tempo numa, substituindo na outra e fazendo algebrismo, surge a equação de Torricelli, que eu falei a vocês, serão as 3 equações que nos acompanharão até o final do ano para resolver todo e qualquer problema de cinemática. Hoje eu quero demonstrar como é que a gente usa essas equações para tirar uma série de conclusões legais. O que eu gostaria de te apresentar hoje é lançamento oblíquo, isso mesmo. Lançamento oblíquo. Lançamento oblíquo. Ou seja, eu vou ter lá uma superfície perfeitamente horizontal e vou pegar de um certo ponto e arremessar um objeto com uma certa massa, só que esse lançamento não vai ser para cima, ele vai ser oblíquo, inclinado. Vai ter uma certa velocidade inicial, formando um ângulo alfa com a horizontal. Sempre difícil competir com esses caras. Para que eu consiga te mostrar como é que se resolve problemas de lançamento oblíquo, eu tenho que fazer um parênteses aqui na minha aula e te mostrar um detalhe muito importante. Os vetores. Eu não vou dar aula completa de vetores, não é um momento ideal para isso. Mas eu queria te mostrar uma das coisas mais importantes sobre vetores, que a gente chama de decomposição. Decomposição de vetores. Vetor, pessoal, para quem não lembra, é uma setinha. E essa setinha ela é muito importante para representar alguns tipos de grandezas. Por exemplo, se eu falo para ti 2 litros, a maioria de vocês entende a quantidade que eu estou falando. Eu não preciso dizer que é 2 litros na horizontal. Não faz sentido. 2 litros na horizontal para a esquerda. Não faz o menor sentido. Se eu falo lá 5 horas, a maioria das pessoas entende muito bem o que é 5 horas. Se eu falo 5 horas na vertical, a pessoa pensa que eu estou louco já. 5 horas de cima para baixo, o cara pirou. 5 horas é 5 horas. Não faz sentido falar em direção, nem sentido. Porém, se eu digo a vocês que eu vou arremessar esta tampa de caneta com uma certa velocidade, tipo 10 metros por segundo, só dizer que eu vou arremessar com 10 metros por segundo, tu já sabe para onde vai? Não, né? Se eu disser na horizontal, tu já sabe para onde é que vai? Ainda não, né? Da minha direita para a minha esquerda. Na horizontal, da direita para a esquerda. Agora já dá para saber para onde é que eu vou arremessar, né? Ou seja, uma seta representaria muito bem essa velocidade. Se eu represento o objeto que eu quero arremessar, digo o módulo da velocidade e represento a velocidade por uma seta, fica fácil entender para onde o objeto vai. Grandezas vetoriais são aquelas que necessitam da direção e do sentido para ficar completamente compreendidas. Geralmente, quando vale a pena tu perguntar para onde, então a grandeza é vetorial. Como eu acabei de dizer,
então que vocês relembrem como fazer para pegar um vetor oblíquo, um vetor inclinado e decompô-lo em vetores melhor posicionados. Imaginem que esse vetor V está fazendo um ângulo alfa com o eixo X. Lembra, né? Plano cartesiano, eixo X e Y. Como é que a gente decompõe o vetor? Primeira decomposição gráfica. Para decompor um vetor graficamente, a gente pega a coisa de escrever, encosta na extremidade do vetor e traça uma pontilhada paralela a um dos eixos. Nesse caso, a pontilhada foi paralela ao eixo Y. Onde a pontilhada bater no eixo X, vai definir a componente que nós chamaremos de Vx. V porque é oriundo do vetor V. X porque está sobre o eixo X. Fazendo a pontilhada paralela ao eixo Y, paralela ao eixo X, quando esta pontilhada bate no eixo Y, define um vetor que nós chamaremos de Vy. Cara, como desenhar é fácil. Pontilhada paralela, desenhe os vetores resultantes. Vocês devem aceitar que esse vetor Vy, ele cabe exatamente aqui, né? Ou seja, eu tenho o direito de pegar esses vetores, o vetor V, o vetor Vx e o vetor Vy e criar com esses vetores um triângulo de vetores. Esse ângulo alfa que estava aqui entre Vx e V continua entre Vx e V. Esse triângulo que se formou é um triângulo retângulo. No triângulo retângulo, desde que a gente usava fraldas, a gente faz seno, é o cateto. Obrigado? É o cateto oposto sobre a hipotenusa, que é o vetor V. Está dividindo, passa? Vocês devem concordar comigo que o vetor Vy vai ser V vezes seno. Tudo bem para vocês? Me ajudem a fazer o cosseno do ângulo alfa. Cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, oposta ao ângulo reto. V. Está dividido, passou? Tu vê, né, cara? A decomposição de vetores é a aplicação de seno e cosseno no triângulo retângulo. Quando eu percebi isso lá no meu terceirão, até um pouco antes, né, mas no terceirão eu estava bem consciente do que era decomposição de vetor. Então, quando aparecia um vetor maldito que eu tinha que decompor, eu enxergava o triângulo retângulo e fazia seno, é o cateto oposto sobre a hipotenusa, cosseno, é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E eu acertava, tirava 10 na prova de física. Aí estava eu, fazendo aula de Física 1, lá na Federal, bem feliz. Decomposição de vetores. Todo bom. Passa professor, uma das grandes professoras da UFSC, Sônia Pedúcia, até hoje dando boas aulas de física lá. Ela passa na minha carteira e olha, e fala, o que você está fazendo? Pelo tom dela eu já senti que eu estava fazendo merda. Né? Eu me encolhi e falei, professora, eu estou só decompondo. Estou só decompondo. Ela, né? Me deu minha... né? Assim demora muito. O que ela quis dizer, cara? Apesar de eu estar decompondo certinho, ela queria que eu fosse instantâneo na decomposição. Ela não queria que eu primeiro criasse um triângulo. Ah, e agora eu vou aplicar seno. Quem é o oposto? Quem é a hipotenusa? Né? Não dá tempo. Tem que ser instantâneo. Eu quero que vocês, em poucos segundos, consigam escrever quem é a componente Vx, quem é a componente Vy do vetor original V. Tu aceitas que para calcular Vx e Vy, é óbvio que eu vou ter que usar o vetor original, né? Ou seja, é claro que Vx é o vetor original multiplicado ou por seno ou por cosseno. Quem é o vetor Vy? É o vetor original que multiplica seno ou cosseno. Ou seja, quer calcular um vetor componente? Escreve, a componente é igual ao vetor original vezes. Tu só tem que tomar uma decisão, ou é seno, e tu tem que tomar essa decisão instantaneamente, sem ficar perdendo tempo como eu fazia. Olha para o vetor Vx, olha para o vetor V. Entre eles está com ou sem ângulo? Com. Quando está com ângulo, tu multiplica o vetor original por cosseno. Com. Tudo bem? Olha o vetor Vy e olha o vetor V.
sem ângulo. Se é 100, tu multiplica por seno. Aí fica instantâneo. Com ângulo, multiplica por cosseno. Uf. Sem ângulo, multiplica por seno. Aí não fica mais perdendo tempo. Ai, cadê a hipotenusa? Fica instantâneo. É isso que eu preciso. Resumindo, vou fazer um exemplo clássico aqui para ti. Primeiro exemplo. Eixo X, eixo Y. Tem um vetor V igual a 30 metros por segundo. Eu te digo que aquele ângulo ali é 37 graus. E te afirmo que o seno de 37 é 0,6 e que o cosseno de 37 é 0,8. Eu usei esses valores porque são valores comuns de aparecer no vestibular. Aí eu te peço, né? Decomponha. Tem que ser muito rápido, cara. Pontilhada paralela, desenhe o vetor e dê nome. V porque a mamãe dele chama V. X porque está no eixo X. Nome da mamãe, V. Nome do eixo, Y. VY. E aí tu, sem lembrar de seno e cosseno, se exploda a matemática básica. Eu quero é velocidade. Vx é igual. Vy é igual. É o vetor original. Seno ou cosseno? Cosseno porque está com o ângulo. V vezes seno ou cosseno? Seno porque está sem ângulo. Pronto, substitui os valores e já era. 30 vezes 0,8, 368, 24 metros por segundo. E Vy fica 30 vezes 0,6, 366, 18 metros por segundo. Então, para ser bem rápido, com ângulo multiplica por cosseno, sem ângulo multiplica por seno. O bacana dessa técnica é que caso o ângulo estivesse na parte de cima, continua funcionando. Se tu só decora as fórmulas que nós criamos a partir de seno e cosseno, se tu decorou isso e o sujeito mudou a posição do ângulo, tu te arromba. Com a decoreba tu não te arromba. E no desespero, tu faz o triângulo retângulo, né? Todos aqui temos obrigação de sabermos usar seno, cosseno e tangente. E se não souber, perguntar ao professor e tirar dúvida. Seja para mim, seja professor de matemática. Cara, era a ferramenta que faltava. Sabendo um pouquinho de cinemática e sabendo decomposição de vetores, dá para fazer um exemplo e trocar os números para que tu possa te divertir nesta bela noite para aprender física. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar o V0 e vamos fazer que era 30 metros por segundo mesmo, a velocidade. Vamos supor que o ângulo era também de 37 graus. Assim vocês devem concordar comigo que nós já temos a componente V0x e nós já temos a componente V0y. Como a mamãe chamava V0, eu acrescentei o zero ali, tá vendo? Zero só porque lembra início. Quanto é a componente V0x? Obrigado. 24 metros por segundo. V0y. 18. Obrigado. 18 metros por segundo. Se esse lançamento foi realizado na Terra, temos que considerar que a aceleração da gravidade é vertical para baixo, com módulo aproximado de 10 metros por segundo ao quadrado. E estamos desprezando os atritos. Despreze os atritos. Então tá lá. Disse que um objeto foi arremessado com 30 metros por segundo, fazendo um ângulo de 37 graus com a horizontal. As perguntas famosas para esse tipo de situação são: qual é a altura máxima que esse objeto vai atingir? Qual é o Hmax, a altura máxima? Que distância que esse objeto vai atingir o chão, horizontalmente falando? Ou seja, qual é o alcance? Além disso, é muito comum perguntar qual é o tempo que ele demora para subir, para atingir o ponto mais alto, e qual é o tempo total que ele vai levar para voltar ao chão. Quanto tempo depois ele bate no chão. Não custa lembrar que toda essa teoria nasceu do estudo de balística, ou seja, como atingir uma outra pessoa com uma arma, como fazer isso com mais qualidade, como matar melhor.
né? Foi as guerras que trouxe esse conhecimento para o ser humano. Galileu Galilei, quando desenvolveu essas ideias, queria atingir os inimigos com mais precisão. Legal. O problema está bem resolvido, né? Temos um lançamento oblíquo, estamos desprezando atrito. Te mostrei que é fundamental conhecer decomposição de vetores para dar início ao problema. Para solucionar questões de lançamento oblíquo, primeira coisa que eu tenho que fazer, decompor o vetor velocidade inicial e achar qual é o V0x, qual é o V0y. A grande sacada do Galileu Galilei, que permitiu que o homem aprendesse a resolver esse problema, que hoje é chamado de princípio de Galileu, é algo extremamente interessante. Meus amigos, quando tu caminha na horizontal, tu sente a gravidade atuando no teu corpo? Não, né? Quando eu me desloco na vertical, eu sinto, né? Por poucos segundos de gravidade, eu sinto o poder da gravidade. Agora, quando eu caminho na horizontal, eu não sinto a terra me empurrando para frente, nem atrapalhando o meu movimento. Concorda comigo? Quando caminhamos na horizontal, não sentimos a aceleração da gravidade. Concordam comigo? Cara, olha a sacada genial do Galileu. Ele pensou, vou transformar esse fenômeno de lançamento oblíquo altamente complexo de entender, eu vou transformar em dois estudos. Eu vou pegar a velocidade V0, que é oblíqua, vou decompô-la em V0x e V0y e vou estudar separadamente o que acontece com o objeto arremessado para cima com a velocidade V0y e o que acontece separadamente com o objeto que se desloca na horizontal com a velocidade V0x. Ao perceber que era possível decompor um movimento complexo e de difícil compreensão, oblíquo, em dois movimentos bobos e fáceis de compreender, um lançamento vertical e um lançamento horizontal, aí as coisas começaram a ficar um pouco mais fáceis de resolver. Então o princípio de Galileu nos diz que eu posso pegar um movimento oblíquo, um movimento parabólico bizarro como esse, decompor em dois movimentos separados, um no eixo X, um no eixo Y. Então, aplicando o princípio de Galileu. Aplicando o princípio de Galileu, eixo Y, eu vou separar do raciocínio do eixo X. No eixo Y, meus amigos, eu tenho um objeto que foi arremessado verticalmente para cima, com que velocidade? V0y de 18 metros por segundo. Na aula passada nós calculamos como é que se descobre o tempo para atingir a altura máxima, né? Certo? A gente pega a equação horária da velocidade e lembra que lá no topo a velocidade final é zero. O V0y era 18 e lá em cima o Vy vai ser zero. Porque um objeto que atinge a altura máxima, para poder começar a descer, tem que parar, né? Se a velocidade final é zero e a velocidade inicial é 18, se eu digo que para cima é mais 18, a gravidade que é para baixo fica menos 10 vezes t. Menos passa para o outro lado, mais. Está multiplicando, passa dividindo. Assim eu descubro que o corpo demorou 1,8 segundos para subir. O que nós vimos na aula passada sobre o tempo de descida? O tempo de descida é igual ao tempo de subida. Logo, quanto tempo esse corpo ficou no ar? É verdade, o tempo total que esse corpo ficou no ar ficou 3,6 segundos. Na aula passada, nós também vimos como é que a gente calculava a altura máxima atingida pelo corpo. Que equação das nossas três equações eu posso usar para descobrir o quanto esse corpo subiu?
Torricelli é uma opção. Torricelli é uma opção. V ao quadrado igual V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔD. Estou olhando para o eixo Y até agora, só estou pensando no eixo Y. Qual é a velocidade que ele atinge lá no topo? 0. Velocidade inicial, 18 ao quadrado. Aceleração, menos 10, tem que estar muito atento. 18 vezes 18 é 324. Menos 20 ΔD, passa para o outro lado. 20 ΔD, está multiplicando, passa dividindo. A distância que o corpo andou até atingir o topo foi 224 dividido por 20. 16,2 metros. Muito obrigado. Essa foi a altura máxima atingida pelo corpo. Porém, a gente só usou até agora a velocidade V0y. Ignoramos o fato de o corpo estar indo para frente à medida que ele subia. Com esta velocidade ele vai para frente, V0x. Descobri que, pelo fato de ele ter sido lançado para cima com essa velocidade, ele demorou 1,8 segundos para subir, mais 1,8 para descer, demorando no ar o tempo total de 3,6 segundos. E vi que ele subiu 16,2 metros. Apesar de não ter calculado esta altura especificamente, eu calculei a altura de um corpo equivalente, né, que foi lançado para cima, eu posso garantir que essa altura máxima vai ser o 16,2 metros. Para finalizar, eu esqueço o eixo Y e penso no eixo X. Vocês me disseram que ao caminhar na horizontal não sentem a aceleração da gravidade, né? Tu concorda então que o V0x não vai sofrer a influência da gravidade? Até porque a gravidade atua no eixo Y e essa velocidade está atuando no eixo X. Se eu quiser descobrir o quanto esse corpo avançou no eixo X, eu tenho que tomar muito cuidado de me lembrar que na horizontal a aceleração vale 0. Quando tu caminha na horizontal, tu não sente a gravidade te acelerando ou te atrapalhando. Isto aqui é muito perigoso. Eu vejo os meus alunos se distraindo e considerando a gravidade atuando no eixo X, o que é um absurdo. Caminhem na horizontal e pensem um pouquinho. Posição inicial, eu tenho o direito de chamar de 0, né? Essa posição inicial do corpo. Velocidade inicial. Quero ver quem está ligado. 24, é o X. É só o Vx que me interessa agora. Porque eu estou aplicando o princípio de Galileu. Separei o raciocínio do eixo Y do raciocínio do eixo X. Quanto tempo esse cara fica avançando para frente antes de bater no chão? O tempo total, né? 3,6 segundos. E como a aceleração é 0, não importa o resto da equação, porque vai dar 0. Então, na verdade, eu só precisava ter usado a equação da velocidade média. Velocidade vezes tempo é a distância. 24 vezes 36, 24 vai 2, 12, 13, 14, 3 vezes 4, 12 vai 1, 6 mais 1, 7, 4, 6, 8, confere? 86,4 metros. Esse cálculo me diz o quanto o corpo avançou na horizontal enquanto estava no ar. Portanto, isto é que é o alcance, 86,4 metros. Cara, não é fácil. Eu te confesso que o lançamento oblíquo é um momento um pouquinho delicado que a gente vai enfrentar. Mas vamos organizar a nossa mente. O que a gente fez? Primeira coisa, pegamos a velocidade original, sabíamos o ângulo e os senos e cossenos desse ângulo e decompusemos o V0 em V0x e V0y. Depois que a gente fez isso, a gente aplicou o princípio de Galileu e separou o raciocínio do eixo Y do raciocínio do eixo X. No eixo Y, nós sempre calcularemos o tempo de subida e o tempo total e a altura máxima. E no eixo X, nós sempre calcularemos o alcance. Peguei a equação da velocidade, substituí a velocidade inicial do eixo Y e descobri o tempo de subida, já que a velocidade final, lá na altura máxima, é 0. Estou falando da velocidade Y, pessoal. Se ele nos perguntar qual era a velocidade no topo da trajetória, o que nós deveríamos responder? A Y é 0, né? Mas a x manteve constante do início ao fim, né?
Portanto, quando o cara atinge a altura máxima na verdade verdadeira, no movimento não decomposto, a velocidade que ele tem é o V0x, que era, do começo ao fim, 24 metros por segundo. Um pouco antes havia a componente y ainda. Um pouco depois, a componente y vai ser para baixo. Mas no topo da trajetória, só o V0x atuava. Então, quando eu digo que a velocidade final é zero, pessoal, eu estou olhando apenas para o eixo y. Isso é muito perigoso. Decompõe. Vai na equação da velocidade no eixo y. Lembre que no topo da trajetória a velocidade y é zero. Calcule o tempo total. Multiplique por 2. Calcule o tempo de subida. Multiplique por 2. Calcule o tempo total. Qualquer uma das outras equações dá para descobrir a altura máxima no eixo y. E no eixo x tu vai determinar o alcance. Desde que tu lembre que no eixo x a aceleração será sempre nula. Cuidado com isso. Não tem, cara, não tem jeito melhor de treinar tentando me imitar. É a melhor maneira. Vou deixar aqui a formulazinha da decomposição e tudo mais. E vou fazer um exercício extra para ti. Exercício extra. Vou aumentar um pouquinho a velocidade de lançamento para 40 metros por segundo. E vou aumentar o nosso ângulo de lançamento para 57 graus. Te digo que o seno de 57 é aproximadamente 0,8 e que o cosseno de 57 é aproximadamente 0,6. Sabendo que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, faço as mesmas perguntas. Tempo de subida, tempo total, altura máxima e alcance. Mas tem que ser agora, bicho. Tem que ser agora. A cola está no quadro. Tenta me imitar, meu querido. Ótimo, ótima tua pergunta. Se ele nos perguntasse a velocidade, por exemplo, 1 segundo depois do lançamento, certo? Parabéns pela tua pergunta, tá muito boa a tua pergunta. Nós sabemos que a Vx nunca muda. Então a Vx eu já sei que é 24 metros por segundo, certo? Se eu descobrir quanto vale a Vy, como eu sei que elas são perpendiculares, eu poderia fazer um Pitágoras, né? E descobrir qual é a velocidade resultante, certo? Como é que eu calcularia Vy? V igual a V0 mais A vezes T. A velocidade inicial y é 18, né? A gravidade é menos 10. E passou 1 segundo do lançamento, certo? V seria 18 menos 10, 8 metros por segundo. Então tu vê, um pouco antes de atingir o topo, eu sei que a velocidade y é 8 metros por segundo e a velocidade x é 24. Então eu posso pegar esses dois vetores, pontilhada paralela, e determinar o vetor resultante, a velocidade resultante por Pitágoras. V resultante ao quadrado é Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. Substituiria o 24 e o 8, faria o Pitágoras. Ótima tua pergunta. Show. Como é que é? 53. Obrigado, amigo. O ângulo correto é 53, não é 57, meus queridos. Confundi com 37 da questão anterior. Esses ângulos de 37 e 53 são os dois ângulos mais famosos que aparecem no vestibular, depois do 30, 45 e 60, né? Por isso que a gente sempre usa eles, para ir acostumando o aluno quando eles aparecerem no vestibular. Até que horas vai nossa aula? 10 para as 10, não é isso? 4 minutos, 5 minutos para te agilizar a solução e 4 minutos para eu corrigir. Quem tiver desesperado, chama que eu vou na carteira. Vamos!